Olá pessoal, bem-vindos ao RisoCast. Estamos muito felizes em tê-los aqui. Se você tem algum testemunho a respeito dos episódios anteriores, compartilhe conosco. Se você também tem algum pedido de oração, entre nas nossas redes sociais, nos mande por direct. Vamos amar ter esse contato com vocês, orar por vocês, compartilhar a vida com vocês. Bom, o episódio de hoje ele chama Ele Intercede por Nós. Nós vamos começar uma nova série hoje. E o episódio chama Ele Intercede por Nós. Para iniciar, nós vamos abrir novamente em 2 Coríntios 13, 2 Coríntios 13, 14, que foi um dos versículos principais, uma das passagens principais do episódio da semana passada, né, a doce comunhão. E hoje nós vamos destacar novamente a respeito dessa comunhão, sobre o companheirismo do Espírito Santo, mas no aspecto de ele interceder por nós. 2 Coríntios 13, 14 vai dizer assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. E no episódio A Doce Comunhão nós falamos que essa palavra koinonia, ela recebe três aspectos, três características. A comunhão do Espírito Santo que Paulo cita aqui, ela tem três características. Ela fala sobre uma parceria com o Espírito Santo, ela vai falar sobre um companheirismo e sobre uma distribuição, sobre uma vida que derrama, que distribui. E nós falamos também no episódio passado que a vida do Evangelho, o Evangelho, ele não é uma teoria para ser vivida, não é um conjunto de filosofias, de procedimentos, de regras, leis, não é uma teoria de vida, mas o reino de Deus, a vida no reino, é uma vida prática. E essa vida, ela é traçada, trilhada em parceria, em comunhão, em relacionamento. A consciência constante da presença de Deus, da presença do Espírito Santo em nós, faz essa vida do Evangelho, essa vida prática, ser leve, ser fluida, ser natural. É um pouco que a gente estava falando sobre a frutificação. É algo natural de uma vida de relacionamento. E o relacionamento com o Espírito Santo é um dos relacionamentos mais importantes. Na verdade, o relacionamento mais importante das nossas vidas. Um relacionamento com o Espírito Santo, ele acaba influenciando positivamente toda a nossa vida. Todos os demais relacionamentos, ele afeta todos os demais relacionamentos da nossa vida. Afeta relacionamentos conjugais, familiares, relacionamentos ligados ao trabalho. Todos os tipos de relacionamento na nossa vida são afetados, são influenciados pelo nosso relacionamento com o Espírito Santo. Ele nos conduz em todas as coisas. A gente estava conversando aqui alguns minutos atrás, no nosso papo de mesa que a gente sempre faz, compartilhando coisas que nós passamos na nossa semana. Nós estávamos destacando isso, né? Sobre como a vida, a partir do relacionamento com o Espírito Santo, ela se torna mais leve. Né? É uma vida cheia de esperança. Nós conseguimos olhar para situações de forma diferente, nós conseguimos proceder e agir de forma diferente a partir de uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, onde ele traz instrução, onde ele nos capacita, onde ele nos direciona, onde ele nos faz enxergar as coisas de forma diferente. E no episódio de hoje, nós vamos falar bastante sobre o companheirismo, sobre o Espírito Santo estar se posicionando conosco, nos ajudando, trabalhando em nosso favor, fazendo com que nós vivamos a vida para a qual nós fomos chamados. E eu gostaria que você abrisse em Romanos 8, 26. Talvez esse seja a passagem principal do episódio de hoje, Romanos 8, 26. Paulo vai dizer assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda. E essa palavra ajuda aqui, ela traz um significado muito profundo, muito amplo, intimamente ligado a companheirismo. Quando ele diz que o Espírito nos ajuda, ele está falando que o Espírito Santo ele segura firme conosco contra algo. E nós já falamos a respeito disso em outros episódios. Ele se coloca em parceria, em companheirismo, ele nos ajuda, ele segura firme conosco contra algo. E Paulo vai dizer contra o quê? Ele continua dizendo, ele nos ajuda em nossa fraqueza. Ele se coloca conosco contra aquilo que nos incapacita. Essa palavra fraqueza é asteneia, é algo que nos incapacita, algo que nos traz uma falta de força, fragilidade. Inclusive, essa palavra
ela é muito ampla, asteneia é uma palavra muito ampla, ela pode também significar doenças, enfermidades, porque também é algo que nos incapacita. Mas ela traz essa conotação geral de aquilo que nos incapacita. Então o Espírito Santo ele se coloca juntamente conosco, ele segura firme conosco contra tudo aquilo que nos incapacita. E ele continua dizendo como ele executa esse papel. Ele vai dizer assim, da mesma forma o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Em outras versões ele vai dizer, não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, uma das formas que o Espírito Santo faz para nos ajudar contra aquilo que nos incapacita é intercedendo por nós. E essa palavra interceder aqui é bem interessante que ela é utilizada apenas neste versículo em todo o Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento, essa palavra grega, que é huperen turano, ela é somente utilizada nessa passagem. Essa palavra interceder, ela traz um sentido de estar em linha com, para o benefício. Ela é uma junção de duas palavras. Era estar em linha com, para o benefício. Então ele está em linha com a vontade de Deus. Ele vai dizer que ele ora, intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, para o nosso benefício. Pode também trazer a ideia de alinhar. Então o Espírito Santo intercede por nós, é como se ele estivesse nos alinhando a algo. Nos alinhando ao quê? À vontade de Deus. Ainda que não saibamos como orar. Então observe que esse papel do Espírito Santo de interceder por nós é se colocar no lugar onde nós, num momento, numa estação em que nós não sabemos nem como orar a respeito daquela situação. Observe que é uma oração em parceria. Eu não sei como orar na ciência como convém. Eu não sei nem o que pedir para Deus frente àquele problema, frente àquela situação. Eu não sei a forma correta de orar naquela situação. Mas o Espírito conhece a vontade de Deus e ele consegue interceder, orar em meu benefício, alinhado à vontade. Ele se coloca em linha com a vontade de Deus e ora em nosso benefício. E nós vamos ver que em Romanos também, Paulo vai dizer isso, vai dizer em outras cartas, que quando nós oramos em línguas, né, e Paulo está dizendo aqui que ele ora, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é uma linguagem não articulada. O Espírito Santo ele concede ao nosso espírito uma oração perfeita. Nós não sabemos orar na ciência naquele momento como convém. Mas nem por isso nós estamos limitados àquela situação. Porque ainda que nós não sabemos orar como convém, existe uma ferramenta espiritual concedida por Deus, existe um papel que o Espírito Santo desempenha nessa vida de parceria, nessa vida de relacionamento, que nos concede uma oração sobrenatural, uma oração alinhada à vontade de Deus, ainda que eu não saiba orar na ciência como convém. Ele me concede uma oração alinhada à vontade de Deus e o meu espírito ora de fato. Então, quando nós estamos orando em línguas, quando nós estamos praticando essa atividade espiritual, Paulo vai dizer isso em Efésios 6, sobre nós orarmos em toda situação, em todo momento. Nós vamos passar por isso já já. E ele mesmo dizia que ele orava mais que toda uma igreja. Ele está dizendo assim, olha, vocês têm uma ferramenta em mãos que faz você orar e dizer algo que você jamais conseguiria dizer naquela situação. Porque você talvez não tenha discernimento naquele momento a respeito para orar como convém. Talvez você não tenha uma visão completa de toda a situação naquele momento para orar como convém. Mas o Espírito Santo conhece a vontade de Deus e naquele momento você não precisa estar em silêncio. Você pode também, já naquele momento, orar segundo a vontade de Deus.
Mas você não vai orar segundo na ciência. Você vai orar uma oração que o Espírito Santo ministra, fornece ao seu espírito. E aí você abre a sua boca e ora uma oração perfeita, alinhada com a vontade de Deus, e uma oração que está em seu benefício. E ele vai continuar dizendo assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, que é o versículo 28. Que está intimamente ligado com o interceder do Espírito Santo. Observa que quando nós colocamos em prática essa atividade espiritual, quando nós usufruímos desse papel do Espírito Santo de interceder por nós, quando nós estamos orando segundo a vontade de Deus, é Deus agindo em todas as coisas para o nosso bem. Ainda que nós não saibamos como, Ele está agindo em nosso favor, porque Ele nos ama, então Ele concede uma oração sobrenatural, uma oração que está acima da nossa capacidade intelectual de discernir para o nosso benefício, para o nosso bem. Isso é fantástico, isso é sobrenatural. Observe que o Espírito Santo ele se coloca em parceria conosco, em companheirismo. Isso faz parte da comunhão do Espírito Santo, com o Espírito Santo. E quando Paulo utiliza essa palavra pela primeira vez em toda a Bíblia, quando ele usa uma palavra muito específica, pela primeira vez, né, que é o Huper Rein Turrano, ele está dizendo, olha, o papel que o Espírito Santo faz de interceder por vocês é atípico, é único. O que o Espírito Santo faz de interceder por vocês é único. Só ele consegue fazer. Ele se coloca em parceria conosco contra aquilo que nos incapacita. Mateus, tem uma situação que está me incapacitando. Eu não consigo lidar com essa situação. Eu não tenho sabedoria nesse momento para discernir nem como orar. E aí, fico em silêncio? Não. Você tem uma ferramenta sobrenatural à sua disposição. É você deixar o Espírito Santo se colocar em parceria com você, você usufruir de uma comunhão com o Espírito Santo e fazer e permitir com que ele te dê uma oração sobrenatural que vai além da sua capacidade de discernir. E nesse momento, Deus está agindo para o seu bem, para o seu benefício. Ele está se colocando, o Espírito Santo está se colocando com você contra aquilo que te incapacita. A oração, que é segundo a vontade de Deus, age para o seu benefício e contra aquilo que está te incapacitando. O Espírito Santo, ele nos ama e age em nosso favor. E essa palavra interceder, ela recebe uma ideia de algo intenso. É uma intercessão intensa, profunda que o Espírito Santo faz em nosso favor. Com total conhecimento da vontade divina. Ele conhece a vontade de Deus e ora segundo ela. É uma oração perfeita. Se eu não me engano, Dave Robertson ele vai dizer, né? Que oração Deus poderia não responder, sendo que foi uma oração que foi feita totalmente segundo a vontade dele. O Espírito Santo sabe 100% com a vontade de Deus. Ele sabe orar de forma perfeita, pontual. E essa oração, quando ela é feita, ela é respondida. Porque ela está fluindo de um lugar que está acima dos nossos sentimentos. Acima da nossa alma. Acima da nossa ideia natural de tentar justificar as coisas, de tentar pontuar limites, de tentar limitar a nossa vida, limitar as soluções, de tentar resistir às soluções, resistir a algumas coisas. Não, essa oração ela é pura, ela é limpa. Ela sai de um lugar perfeito e vai direto para Deus. E ela ocorre em meio à nossa fraqueza. Porque em meio à nossa fraqueza nós podemos tentar resistir. Né? Resistir do tipo, olha, eu não sei como orar, então eu vou tentar fazer com a minha própria mão. Até que eu tenha um discernimento. Como eu estou fraco nessa situação, eu vou tentar achar uma forma de ocupar os espaços que a fraqueza está dando. Não. Essa posição de você deixar o Espírito interceder por você é uma posição de rendição. Eu me rendo a uma situação de fraqueza, onde eu não sei nem como orar como convém, mas eu não aceito a ideia de tentar achar uma solução pela força do meu braço.
eu sei que até em meio a essa fraqueza, a graça de Deus é suficiente. É algo que Paulo disse lá em 2 Coríntios 12. 12, 9, né? A parte A do versículo, ele vai dizer, 2 Coríntios 12, 9, ele vai dizer assim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Em qualquer momento, a graça de Deus é suficiente para mim e para você. Independente do que você está passando hoje, independente do seu problema, independente da sua fraqueza, independente da sua dificuldade, independente do que você viveu no passado, independente dos seus traumas, independente de qualquer coisa, a graça de Deus é suficiente para você. E ele continua dizendo, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É nesse momento de fraqueza, mas também de rendição, que o poder dele se aperfeiçoa. Porque nós podemos estar no momento de fraqueza, mas resistindo à ação do Espírito, né? Nós podemos estar no momento de fraqueza, mas tentando esconder a fraqueza. Achando que Deus não aceitaria aquele momento de fraqueza. Achando que já que eu não tenho uma oração como convém, então eu acho que eu tenho que fazer pelas minhas próprias habilidades. Já que eu não tenho uma oração como convém, talvez então não seja a vontade de Deus opinar e se colocar nessa situação por mim. Talvez esse assunto da minha vida, Deus não queira partilhar. Talvez esse assunto da minha vida, como eu errei muito lá atrás, então agora eu sou o culpado, então eu tenho que agir sozinho. Já que fui eu que me levei para essa situação, então agora eu que descubro como sair dela. Não, isso é um engano, isso é uma mentira do diabo. Tentando fazer com que você esteja numa fraqueza e se mantenha nela. Porque na Bíblia nós vamos ver que embora nós possamos nos encontrar em um momento de fraqueza, não é a vontade de Deus que nós permaneçamos nela. Tanto que o Espírito Santo se coloca conosco contra ela. É para que nós não vivamos na fraqueza. Tanto que a palavra de Deus vai dizer que a graça dele se aperfeiçoa, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não para que nós venhamos continuar naquela posição de fraqueza. Mas a questão é que eu encontro um local onde eu sou incapaz de dar o próximo passo. Eu não sei nem como orar. Talvez porque a minha mente não está nem renovada o bastante para fazer orações sobrenaturais, que vai ser o próximo episódio. Estava até falando no papo de mesa também. Né? Às vezes isso vai ser bastante pro próximo episódio. Às vezes nós estamos num momento, num problema, numa situação em que nossa mente, quando ela não está renovada, ela fica orando orações muito superficiais, muito carnais, são orações carnais. Né? Deus, tira essa pessoa do meio do meu caminho. Deus, faça isso, faça aquilo, mas são orações limitantes, limitadas, naturais, que não estão colocando em vista o poder de Deus, mas estão colocando em vista as minhas limitações. Então eu oro a partir delas. Mas espera, eu não fui chamado para orar segundo as minhas limitações. Eu fui chamado para orar além, para orar de forma sobrenatural. Mas para eu orar de forma sobrenatural, eu tenho que estar pensando de forma sobrenatural. Eu tenho que ter renovado a minha mente. Uma mente renovada, uma mente que está pensando de forma sobrenatural, ora de forma sobrenatural. Agora, o que nós estamos falando nesse episódio é o seguinte, olha, ainda que eu não tenha uma mente renovada naquele momento, ainda que eu não saiba nem como orar, eu tenho que viver uma limitação? Não. Eu tenho uma ferramenta disponível, sobrenatural, espiritual, onde o Espírito ora, intercede por mim. E, inclusive, ele vai interceder por mim e também me dar instruções. Ele também vai me dar discernimento sobre aquilo que eu não estou tendo no momento. Pode ser que naquele exato momento eu não tenho discernimento para orar como convém. Mas quando eu deixo o Espírito Santo interceder por mim, quando eu estou orando em línguas, ele começa a trazer instrução. Ele começa a trazer sabedoria do alto. Ele começa a apresentar qual é a vontade de Deus para aquela situação. E aí então eu começo a olhar de forma diferente para aquela situação, porque eu tenho uma solução diferente. Eu começo a olhar soluções divinas. E aí eu sei até orar como convém. Eu sei até orar de forma sobrenatural na ciência. Pedir de forma sobrenatural.
Existe uma ferramenta, existe um desfrute de comunhão com o Espírito Santo que nos faz orar e dizer coisas que nós nunca diríamos pelo nosso intelecto. Mas parte de um posicionamento de rendição, de eu estou no meio de uma fraqueza, não sei orar como convém. E aí? E aí eu me rendo à ação do Espírito e deixo ele orar, interceder por mim. E a graça de Deus é suficiente. E o poder de Deus se aperfeiçoa naquele momento. Ele me leva além. Orar no Espírito é orar em parceria. É orar com o Espírito Santo. Não foi você que construiu a oração. Foi o Espírito Santo que construiu a oração. E segundo a vontade de Deus. E quem ora é o seu Espírito. Seu Espírito ora de fato. Agora, como o seu natural, como o seu corpo está envolvido nisso? Dizendo, abrindo a boca e dizendo. Uma oração sobrenatural. Não proveio da mente. Não proveio do entendimento, mas veio do Espírito. E ele está orando e, segundo a vontade de Deus, e agindo para que as coisas cooperem para o meu bem. Nesse tipo de oração eu tenho o privilégio, eu tenho a oportunidade de declarar algo diferente e novo de tudo que eu disse, de tudo que eu já disse na minha vida. Assim como o Espírito Santo te dá visão e faz você ver coisas que você nunca viu antes, visionar coisas que você nunca viu antes. Né? Tem uma passagem na Bíblia, a Mensagem, que ele fala assim, que o Espírito Santo coloca em nosso coração uma porção do céu, para que nós nunca desejemos menos que o céu. Da mesma forma que ele faz isso e nos faz vislumbrar além do que os olhos naturais conseguem, nos chama para ver uma vida sobrenatural. Da mesma forma, quando nós estamos orando em língua, nós estamos decretando, nós estamos dizendo o que nós nunca dizemos antes, do que nós nunca falamos e mencionamos antes. Nós estamos antecipando uma declaração que talvez demoraria para nossa mente entender, discernir, mas eu estou antecipando uma oração. Estou dizendo o que eu nunca disse antes. Porque ele quer me levar já, agora, para um lugar que eu nunca fui antes. Além, passando, superando toda a fraqueza. É uma escola de oração. Estava meditando nisso, é uma escola de oração. Orar em línguas é você deixar o Espírito Santo te ensinar e orar através de você. É uma oração em parceria. Efésios 3:20, Paulo vai dizer aquele Deus que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. Observa que a oração em línguas, ela se coloca num local, numa posição, é uma atividade, é uma ferramenta que ela começa a dizer aquilo que vai infinitamente mais do que tudo que eu posso pedir naquele momento. E isso porque Deus é poderoso, é capaz de fazer infinitamente mais. E de acordo com o seu poder que nós opera. O Espírito Santo que em nós opera. Então, de acordo com o Espírito Santo que em nós opera, e porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nossos pedidos naturais, do que os nossos sonhos naturais, limitados, humanos, por causa disso, Deus nos conduz além do que aquilo que nós podemos pedir e pensar. Porque Ele quer que nós vivamos além do que nós podemos pedir e pensar. E ainda que nós não tenhamos o discernimento naquele momento de como pedir, de como pensar, segundo o seu poder que em nós opera, Ele faz infinitamente mais. Ele já faz infinitamente mais. Ele já te leva para um lugar infinitamente maior. Bastou me render à comunhão que existe com o Espírito Santo e deixar o Espírito Santo interceder em meu favor e me alinhar segundo a vontade de Deus. E ali é Deus agindo para que todas as coisas cooperem para o meu bem. Fantástico, isso, incrível, incrível, incrível. 1 Coríntios 14, 4, a parte A do versículo, ele vai dizer que quem fala em língua a si mesmo se edifica.
Judas, capítulo único, versículo 20, ele vai dizer: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Observa que orar no Espírito ele traz edificação. Judas capítulo único, versículo 20, ele diz que você está sendo edificado sobre a sua fé. O Espírito Santo ele está te levando acima dos seus sentidos, acima das suas emoções. Talvez no momento de fraqueza, onde a sua alma está gritando e não sabe nem como orar, não sabe nem como pedir. Quando você ora em línguas, você está sendo alinhado segundo a vontade de Deus. Você está orando uma oração perfeita. Está sendo edificado não sobre a sua alma, que é limitada no pedir, mas sobre a fé, sobre os fundamentos da fé. Você está sendo edificado sobre a vossa santíssima fé, que vai além do que seus olhos veem. Vai além do mundo visível. Essa palavra edificar aqui é oikodomeo. E ele tem uma aplicação bastante usada na época em arquitetura, que era construir, realmente edificar prédios, edifícios, casas, é construir, é levantar algo a partir de uma fundação. Então, quando eu estou orando em línguas, eu estou construindo alguma coisa a partir de uma fundação. Qual? A fé. Não a partir das emoções. Eu estou num momento de fraqueza. Eu estou num problema, numa situação em que algo precisa ser construído. A questão é, sobre quais fundamentos você vai construir? Sobre quais? Se existem momentos que você tem fundamentos que são extremamente frágeis. São períodos de fraqueza, são momentos de fraqueza. Se os fundamentos que por muitas vezes nós temos são fundamentos limitados, como nós vamos construir algo a partir disso? Mas quando nós oramos em línguas, nós estamos construindo algo sobre uma outra fundação, sobre a nossa fé, não sobre as nossas emoções. O Espírito Santo nos conduz acima das nossas emoções, acima dos nossos sentimentos. Ele nos leva a uma realidade superior, alinhada à vontade de Deus, segundo aquilo que Cristo conquistou. E essa palavra edificar, além de ter essa ideia principal de construir sobre uma fundação, a partir de uma fundação, ela também tem uma conotação de você ampliar algo, no sentido de você precisar quebrar paredes para aumentar a capacidade construída. Que vem essa ideia, né, de Romanos 8. Você está orando em língua, o Espírito Santo está como se estivesse quebrando paredes que estavam te limitando, quebrando construções antigas e ampliando a sua capacidade, inclusive de discernir. Inclusive de pedir. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas se você teve alguns momentos que você não sabe nem como orar, como convém em uma situação, e você começa a orar em línguas. Fica ali alguns minutos, orando em línguas. É como se você tivesse um discernimento de que você começa até a saber como orar, algo que você não conseguia antes. Uma hora antes você não sabia nem como orar a respeito daquela situação. Mas você ficou orando em línguas e aí chega um momento que você fala: bom, eu sei até como dizer algo, eu sei até como orar. Porque o Espírito Santo ele quebrou paredes que estavam limitando a sua forma de pedir, de pensar. Sua oração antes estava muito limitada, porque o problema era muito grande para a forma limitada de pensar. Só que o Espírito Santo quebrou as paredes que limitavam a forma de pensar e agora você começa a pensar de forma diferente. Você está pensando de forma superior e começa então a pedir de forma sobrenatural. Suas orações são sobrenaturais porque você está pensando de forma sobrenatural. E ele te conduziu a uma esfera sobrenatural. Ele renovou a sua mente, ele fez você perceber coisas que você não percebia antes, discernir coisas que você não discernia antes. Veio do Espírito. Veio do Espírito, não de um entendimento, não de um conhecimento, de um aprendizado natural, mas veio de uma escola de oração sobrenatural. Ele te ensinou algo.
Na versão TPT de Judas 1:20, ele vai dizer assim: mas vocês, meus amados amigos, edifiquem-se constantemente e progressivamente. É legal que nessa versão ele vai falar sobre uma continuidade, uma progressão. Esse processo de edificação, ele não é localizado, pontual e passageiro. Não. Você tem que estar constantemente sendo edificado sobre a sua santíssima fé. E não só constantemente, mas é progressivo. Você levanta um tijolinho e continua levantando tijolos. Chega um momento que você está na segunda fileira de tijolos. E chega um momento que é progressivo, e a terceira, e quarto, já você está no segundo andar, no terceiro andar, e o edifício é grande. Porque a edificação ela é constante e progressiva quando você está orando em línguas. Mateus, já orei muito em línguas na minha vida, 10 anos atrás, já edifiquei muitas coisas. Alto lá, porque a edificação ela é constante e progressiva. Existe ainda mais uma camada de tijolos para colocar. E depois vai existir mais uma camada de tijolos para colocar. E mais uma camada de tijolos para colocar sobre a sua santíssima fé. Por isso que Paulo também vai dizer em Efésios 6,18: orem no Espírito em todas as ocasiões. Seja ocasiões simples, pequenas, até ocasiões grandes, orem em todas as ocasiões. Até quando não for problema. Tô lavando louça, ore em línguas. Tô dirigindo o carro, ore em línguas. Tô varrendo a frente de casa. Tô mexendo na planta. Tô cuidando dos filhos. Tô trocando a fralda do filho. Tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Ore em línguas. É uma atividade constante e progressiva de edificação sobre a sua fé. É construir sobre fundamentos firmes, sólidos. É o Espírito Santo te alinhando à perfeita vontade de Deus, contra tudo aquilo que te incapacita. É Ele te trazendo discernimentos a ponto de você começar então a se posicionar de forma sobrenatural, orar até na ciência de forma sobrenatural. Por quê? Porque Ele te edificou sobre uma nova fundação. Você não está mais orando a partir do medo. Você não está orando mais a partir da ansiedade. Você não está orando mais a partir da tristeza. Você está orando agora a partir da fé. Suas orações agora são sobrenaturais. E não são só mais reações. Uma coisa é você estar reagindo à situação. Se for para você, olha só. Paulo vai dizer em Romanos 8:26, que nós sabemos nem orar como convém. Então vai chegar um momento que às vezes você não sabe nem orar como convém. O que eu faço nesse momento, Mateus? Ora em línguas. Por quê? Porque se eu tentar orar, não sabendo nem orar como convém, eu vou começar a reagir à situação. Em vez de eu orar sobre fundamentos da fé, eu vou estar orando com ansiedade, com medo, com tristeza, sobre fundações naturais, instáveis. Não são orações de fé. São desespero, são gritos de desespero. Nesse momento, Paulo vai dizer assim, olha, ore em línguas. Deixe o Espírito Santo se colocar em seu favor. Orar segundo a vontade de Deus. Em vez de você murmurar, não sei orar como convém, aí você fica murmurando em oração. Deus, por que isso na minha vida? Deus, por que eu tenho que passar por isso? Deus, por que fulano vive isso e eu não vivo? Deus, mas de novo? Mas espera aí, que oração é essa? São sobre fundamentos da fé ou sobre o medo? São sobre fundamentos da fé ou sobre desconfiança do amor de Deus? Você não sabe orar? Ora em línguas. Mas eu vou ficar quieto. Não, você vai ficar quieto. Paulo disse assim, quando você não sabe orar como convém, fique quieto. Ele não disse isso. Ele disse, fale, mas não fale murmuração. Ore no Espírito.
Ou seja, não deixa a sua mente trabalhar e produzir oração, porque a sua mente não consegue naquele momento produzir uma oração. Mas ainda assim, você consegue orar segundo a vontade de Deus, deixando o Espírito interceder por você. E começar a te colocar sobre a sua santíssima fé. Chega um momento que você orou tanto em línguas, passou 1 hora orando em línguas, está edificado sobre a sua santíssima fé, aí então você fala, opa, agora eu sei orar como convém. Porque agora eu vou orar não de um lugar de medo, de insegurança, uma reação de murmuração, mas eu vou orar sobre a fé, sobre o que Deus disse, porque eu discerni que Deus está pensando a respeito daquela situação, o que Ele está vendo. Já caminhando para o final, é interessante que essa parceria com o Espírito Santo, e a maior parte das vezes, não só dessa de orar em línguas, mas outras vezes que o Espírito Santo age em nós e sobre nós, sempre envolve o nosso falar. E olha só, eu trouxe aqui 2 passagens, podia trazer outras. Trouxe Atos 2:4. Atos 2:4 vai dizer assim, todos ficaram cheios, é a passagem lá dos discípulos, todos reunidos no mesmo local, né, esperando que o Espírito Santo seria derramado sobre eles. Eles estavam orando, ele fala assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Quem capacita a orar em outras línguas? O Espírito Santo. Mas quem falou? Os discípulos. Atos 4:29, observa que é fora do contexto de falar em línguas, mas ainda assim é o Espírito Santo capacitando. Olha só, Atos 4:29, agora, Senhor, considera as ameaças deles, e nesse caso aqui, são 2 dos discípulos que foram presos, eles estavam pregando o evangelho, eles foram presos, e aí tentaram achar alguma coisa contra eles, a fim de que eles fossem torturados, né, e ficassem ali. Só que não acharam nada contra eles, e liberaram eles, e aí eles saíram dali, e aí eles voltaram de novamente para os seus, e eles foram orar. E aqui, Atos 4:29, é eles começando a orar. Agora, Senhor, considera a ameaça deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Agora observa versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2, todos ficaram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Atos 4:31, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E agora eles também falaram. E ele vai dizer assim, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Observa que a parceria com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo ele nos enche, a parceria sempre está conectando a nossa voz. Ainda que não conecte o nosso intelecto na oração em línguas, conecta a nossa voz. Nem sempre o nosso intelecto está conectado. A oração em línguas, por exemplo, não é a sua mente que ora, é o seu espírito que ora de fato. Mas conecta a sua voz. Conecta a sua voz ao que ele está fazendo, ao que ele está falando. E em Atos 4:29, nós vimos aqui que eles anunciaram corajosamente a palavra. Depois o Espírito Santo enche eles. Porque essa vida de parceria com o Espírito Santo, de capacitação do Espírito Santo, sempre envolve o nosso falar. É conectar a voz ao que ele está fazendo. É conectar a voz ao que ele está dizendo, ainda que a nossa mente não entenda. Mas eu estou dizendo em fé. A nossa declaração, a nossa fala é a nossa entrada em parceria. Porque em Romanos 8:26, se eu estou em um momento de fraqueza, mas eu não aceito colocar a minha voz em parceria com ele, mas eu começo a murmurar, por exemplo, em meio à fraqueza, em meio ao problema, eu não estou me rendendo à ação dele. Agora, a minha entrada em parceria, o que Paulo disse em Romanos 8:26, deixar o Espírito Santo interceder por vós, é você falar assim, eu me rendo à ação do Espírito e eu abro a minha boca e eu faço a oração que ele está concedendo. Minha entrada na parceria é abrir a minha boca, ainda que meu intelecto não entenda e queira reclamar, e queira murmurar.
Não. Ainda que meu intelecto não entenda, eu abro a minha voz e me alinho ao que ele está fazendo. Confessar, nós falamos disso em outras séries, inclusive, é homologueu, é dizer a mesma coisa que. Confessar é você dizer a mesma coisa que. A nossa confissão de fé é dizer a mesma coisa que Deus está dizendo. Agora, quando nós estamos murmurando, nós estamos dizendo a mesma coisa que alguém está dizendo, mas não é Deus. Quando nós estamos reclamando, quando nós estamos xingando, quando nós estamos explodindo, quando nós estamos falando o que a nossa carne deseja, nós estamos dizendo a mesma coisa que alguém, mas não é Deus. Agora, quando nós confessamos o que a palavra de Deus diz, nós estamos dizendo a mesma coisa que Deus diz. Nossa confissão de fé é dizer a mesma coisa que homologueu. E isso provém de uma vida de relacionamento. Por quê? Porque eu estou tanto com ele, eu me relaciono com ele, eu estou em comunhão com ele, então eu começo a dizer o que ele está dizendo. É muito comum, né? Nós estamos vivendo em amizade com pessoas, nós, às vezes passamos horas da semana com as mesmas pessoas no nosso dia a dia. Nós começamos a ter as mesmas expressões que as pessoas. Nós começamos a ter o mesmo jeito de falar, o mesmo jeito de colocar a voz, as mesmas palavras, frases de efeito. Porque nós estamos passando muito tempo com ela. Quando nós passamos muito tempo com Deus, em comunhão com Deus, em parceria com Deus, nós começamos a dizer como Ele está dizendo. É fácil a nossa voz estar conectada em parceria com Ele. Não provém de um esforço, eu preciso dizer a mesma coisa que Ele, eu preciso dizer a mesma coisa que Ele. Mas não adianta nada ser só um falar vazio. Deixa eu ver o que a palavra de Deus está dizendo. Eu vou repetir o que a palavra de Deus diz, mas veio do coração? Provém lá do íntimo? Ou veio só de uma palavra da boca para fora? De um cumprir religioso? De um cumprir de algo que você acha que tem que ser cumprido? Ou veio de um relacionamento, proveio de comunhão? Eu digo o que ele está dizendo. Eu faço o que ele está fazendo. Eu me coloco em parceria, me rendendo à ação dele e abrindo a minha boca para dizer o mesmo. Eu concordo com ele. Eu sei o que ele está fazendo na vida dos meus pais. Eu sei o que ele está fazendo no meu trabalho, eu sei o que ele está fazendo na minha família, eu sei o que ele está fazendo no meu ministério, eu sei o que ele está fazendo e eu entro em parceria dizendo a mesma coisa que ele está dizendo. E ainda que minha mente não consiga entender, ainda que eu não consiga processar e orar na ciência naquele momento, eu me coloco em parceria, orando em línguas, dizendo a mesma coisa que ele está dizendo. Eu estou alinhado à vontade de Deus para a minha vida. Para fechar, eu gostaria que você abrisse em Tiago, capítulo 3, versículo 4. Tiago, capítulo 3, versículo 4. Ele diz assim: tomem também como exemplo os navios. E aqui, Tiago estava dizendo a respeito da língua, né? Ele faz algumas ilustrações e ele vai falar aqui: tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. O que o Tiago está dizendo aqui? Está dizendo assim que semelhante a um navio que tem um leme, o navio é muito grande. Mas o que está direcionando esse navio é o leme, que é muito pequeno. E o que faz esse leme para um lado ou para o outro? É a escolha do piloto. Paulo está dizendo, a língua é a mesma coisa. A língua é muito pequena, mas ela é como um leme. De acordo com que o piloto está conduzindo o leme, faz ir para uma direção ou para outra. É claro aqui que Tiago estava falando sobre uma confissão de fé no nível pensante. Tudo bem? Ele estava dizendo assim, olha, utilize a sua boca para dizer coisas de forma intencional, de acordo com a vontade de Deus. Segundo a palavra. Segundo o Espírito te conduz. Conduza esse leme. Deixa o Espírito Santo, nós falamos isso até em um outro episódio. Nós falamos sobre deixar o Espírito Santo ser o piloto do nosso leme. Né? O Espírito Santo nos conduzir no que dizer, no que falar, quando falar, como falar. Nós falamos isso nos episódios. Na vida de relacionamento. Série Vida de Relacionamento. Uma série fantástica. Se você não assistiu, volta lá. Agora, eu proponho que a gente pegue isso que Tiago disse e também coloque na oração em línguas. Diferente. Coloque isso em oração em línguas. Quando nós estamos orando em línguas,
o piloto, o Espírito Santo, também está direcionando o nosso homem exterior, o navio, para aquilo que Deus disse. Da mesma forma que quando eu paro e falo assim, Espírito Santo, o que você quer que eu diga para fulano? Como? Quando? O que eu devo dizer nessa situação, Espírito Santo? De forma intencional, pensada. Quais são as palavras? Me dê sabedoria. Me dê conhecimento. Dessa forma eu estou pegando e entregando nas mãos do piloto certo o leme. E ele está direcionando o navio para onde? Para aquilo que Deus preparou para nós. Um destino divino. Para aquilo que está preparado em Cristo Jesus. Só que da mesma forma, quando nós oramos em línguas, é como se também, por fé, ainda que nossa mente não estivesse entendendo, nós entregamos a nossa boca, nosso leme, nas mãos do Espírito Santo. Para que ele também direcione o nosso homem exterior, direcione o navio para aquilo que Deus diz, para o nosso real destino em Cristo Jesus. Fantásticas. Da mesma forma, quando eu peço uma instrução do Espírito Santo, o que eu tenho que dizer a respeito disso? O Espírito Santo fala, diga isso. Ele está me dirigindo para o que Deus disse. Quando eu, por fé, sem entender nada, eu abro a minha boca, entro na parceria com o Espírito Santo, deixo ele me conduzir, interceder por mim, eu também estou permitindo que o piloto me direcione para o que Deus disse. Nós falamos isso, né, sobre o consolar. O Espírito Santo é chamado de consolador em João, lá no Evangelho de João. Jesus diz isso, né, que é o outro consolador, o Allos Paracletos, semelhante a ele. E nós falamos isso no episódio passado, que consolar é nakhan. Né? É a ilustração de um peixe sendo conduzido para as águas, para o local para o qual ele foi criado. Só que no meio entre o peixe e a água tem uma cerca. Tem uma parede. Né? São as 3 letras. Nanshat Mansuit. Se você não assistiu esse episódio, Doce Comunhão, retorna lá. E nós estamos falando no episódio de hoje em mãos dadas a isso, né? Falando, olha, o Espírito Santo ele vai nos levar para o local, para o nosso destino real, para Cristo Jesus, para aquilo que nós somos criados. Acima de toda limitação, acima de tudo aquilo que nos incapacita, de toda fraqueza, ele nos conduz para aquilo que Cristo já conquistou. Para experienciar isso, para fechar, eu gostaria de ler 1 Coríntios 2:12. 1 Coríntios 2:12. E diz assim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer, eido, discernir, dar atenção, experimentar o que nos é dado gratuitamente por Deus. É o Espírito Santo nos fazendo experienciar, viver aquilo que Deus já nos deu gratuitamente. A graça é suficiente. E o poder dele se aperfeiçoa, inclusive na nossa fraqueza. Não é só quando nós estamos fortes que nós estamos caminhando para o nosso real destino. Até em meio às nossas fraquezas, em rendição, o Espírito nos conduz para o nosso real destino. Basta nós entrarmos em parceria, dando nosso leme, a nossa boca nas mãos do piloto, certo? Do Espírito Santo. E ele nos conduz para nosso real destino. Ele faz infinitamente mais porque ele é capaz disso. E ele faz segundo o poder que em nós opera, o Espírito Santo que em nós opera. E ele nos leva acima do que nós pedimos ou pensamos. Isso porque ele nos ama. O Espírito Santo nos ama. E ele intercede por nós. O Espírito Santo nos ama. Ele se coloca juntamente conosco contra tudo aquilo que nos incapacita. Contra tudo aquilo que nos enfraquece. Às vezes você está num momento da sua vida que você fala, Mateus, eu não sei como orar agora. Eu não tenho um discernimento nesse exato momento. Fique tranquilo. Entre em parceria com ele. Ore em línguas. E inclusive nesse momento, que a sua mente não sabe o que dizer, seu espírito está orando de fato. E orando alinhado segundo a vontade de Deus. Porque até nesse momento, você está sendo conduzido para o seu real destino em Cristo Jesus. A todo momento, ele está te conduzindo a viver aquilo que Deus já nos deu gratuitamente em Cristo. A todo momento você está caminhando. Mateus, eu estou fraco. Você está caminhando. Basta se render ao Espírito Santo. Você vai estar caminhando em meio à fraqueza, porque a graça é suficiente e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque em todos os momentos o Senhor nos leva a caminhar
a navegar para o nosso real destino em Cristo Jesus. Para tudo aquilo que o Senhor já nos proporcionou em Cristo. Para tudo aquilo que já é nosso em Cristo Jesus. Até em momentos de fraqueza em que a nossa mente não consegue nem orar. Ainda assim, nós não estamos parados. Podemos caminhar para o nosso real destino, alinhados à sua vontade, quando nós entramos em parceria com o Espírito Santo e oramos em outras línguas. Deixamos o Espírito Santo nos dar uma oração precisa, segundo a sua vontade, dando ao nosso Espírito essa oração para que nós oremos de fato. Basta nós nos rendermos e darmos o leme, a boca, os nossos lábios ao Espírito. E em fé, nós abrimos a nossa boca e soltamos a nossa voz, orando segundo a sua vontade, Pai. Nós estamos caminhando para fora de tudo aquilo que nos incapacita. Caminhando para aquilo que nós fomos criados. Pai, nós te agradecemos que nós temos assistência plena no Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos porque a sua graça é suficiente. Eu gostaria de dizer isso. A graça de Deus é suficiente para aquilo que você está vivendo agora. Ainda que a sua mente não ache solução, a graça de Deus é suficiente. Entenda isso. A graça de Deus já é suficiente. Deus já sabe. Antes mesmo do problema que você está sofrendo surgir, Deus já sabia, Deus já tem toda a solução. A graça dele é suficiente, já existe uma solução, já existe um caminho para ser trilhado. E ele te conduz a esse caminho, o Espírito Santo te conduz para isso. Contra tudo aquilo que está te incapacitando. Ele se coloca juntamente com você. Ele pega firme com você contra isso que está te incapacitando. E te leva além. Te leva além. Faz você orar além. Faz você pedir além para que você viva além de tudo aquilo que você possa pedir ou pensar. Amém. Eu abençoo isso na sua vida hoje. Eu abençoo encontros divinos. Eu abençoo essa vida de comunhão com o Espírito Santo sendo mais profunda, mais prática, mais viva, e você sendo conduzido dia após dia num caminhar para o seu real destino em Cristo Jesus. Todas as fraquezas, todas as limitações sendo quebradas agora no nome de Jesus, eu declaro isso. Eu declaro tudo aquilo que está te incapacitando sendo quebrado no nome de Jesus. E aquilo que precisa ser trazido à tona. Se algum discernimento falta, eu declaro o discernimento do alto chegando para a sua vida. Eu declaro sabedoria do alto chegando para a sua vida. Eu declaro você conseguindo enxergar a situação de forma diferente. Enxergar como Deus enxerga. Pensar como Deus pensa. Para que você ore como Ele ora. Amém. Declaro isso e declaro que a sua semana será abençoada. E fraquezas que talvez você está andando talvez há anos, há meses. Eu declaro que isso vai ser mudado nessa semana no nome de Jesus sobre a sua vida. Amém. Sejam abençoados até o episódio da semana que vem.